Estamos de volta com o Psi Responde. Eu sou a Thaís. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Danilo. E eu sou a Vanessa. Lembrando que nós somos uma equipe de profissionais da psicologia, alguns em formação e outros formados. E nós estamos aqui sempre para trazer conteúdo para vocês referente à psicologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre depressão e tristeza e por aí vamos. Gente, sabemos que algumas pessoas confundem, né, a tristeza e a depressão, até porque atualmente nós temos aí o Dr. Google e antes da gente chegar em algum médico ou chegar em um psicólogo, olhamos lá e saímos com o nosso diagnóstico. Infelizmente, isso pode trazer muitos prejuízos. Fala aí um pouco pra gente, galera, sobre isso. Eu acredito que antes de qualquer outra coisa que viermos falar aqui, é importante a gente sinalizar. Por favor, você que está ouvindo esse podcast, não se autodiagnostique. Se por acaso você se identificar com alguns sintomas aqui falados, procure ajuda profissional. É o mais indicado. Então vamos lá. Tristeza. O que é tristeza? Tristeza é emoção. E emoção é o quê? Nada mais, nada menos do que resposta a algo. É algo simultâneo. Por exemplo, você tá assistindo um filme e passou uma cena muito triste, que te comoveu. Você vai ficar triste, você vai ficar mais reflexivo. Talvez você queira se isolar porque você tá mais reflexivo. É algo periódico. Já a depressão é um transtorno de humor. Não é algo passageiro que está condicionado a algo ou a uma situação. É uma desregulação. O transtorno depressivo tem também um fator hormonal. Então, existe uma desregulação hormonal. Já o transtorno depressivo, ele é um transtorno que também tem fator biológico, onde a química neural, a química cerebral, ela está em desregulação. Por isso que alguns pacientes precisam tomar medicação passado por psiquiatra, não por psicólogo, tá? Psiquiatra. E a diferença é que não está condicionada a uma situação ou a algo. Por mais que a pessoa queira estar feliz, essa desregulação na química cerebral faz com que ela não seja ativado nela os neurotransmissores do bem-estar, da satisfação, justamente esse raciocínio da Vanessa que é muito interessante. Então a gente entende que a depressão ela pode ser algo biológica, os fatores são biológico, genético, social, ambiental. Então são vários fatores que podem contribuir para o surgimento da depressão. Além disso, como é que a gente pode saber como é que esses sintomas eles se apresentam? Os sintomas do transtorno depressivo. Perceba, existem diversos sintomas, vamos citar alguns deles aqui. Tristeza profunda, irritabilidade, tédio, sensação de incapacidade, instabilidade de humor, humor deprimido, perda da libido, dificuldade no dormir, enfim, são vários sintomas que a gente pode citar. Perda ou ganho também do apetite, também é um deles. A concentração também, ela é reduzida. Pensamentos recorrentes de incapacidade e, consequentemente, morte, são também sintomas que a gente pode pontuar como sintomas do transtorno depressivo. Baixa autoestima e, em alguns casos, a ideação suicida também pode estar presente. Danilo, toda pessoa que tem depressão tem ideação suicida? Não necessariamente. Então, tem pessoas que têm um quadro da depressão, mas que não apresentam a ideação suicida. Eu conheço uma blogueira, né? Eu sigo, na verdade, uma blogueira. E essa blogueira, ela já teve depressão. Ela terminou o processo terapêutico dela esse ano, mas dentre 3 anos ela estava em depressão. E ela conta, né, que ela não conseguia levantar da cama, que ela estava muito triste. A mãe dela foi uma pessoa muito famosa na casa dela, ela era muito fã. Aí a mãe dela pediu pra ir lá ver ela, pra ver como é que ela iria reagir, ver se ela iria levantar da cama. E ela teve um surto, ela gritou, a moça pediu pra ela sair porque ela não queria que as pessoas vissem ela naquele estado. Ela não conseguia comer, malmente levantava pra tomar um banho, né? Então a gente vê que a depressão é algo muito sério, não é algo como as pessoas, tá ali, tá tranquilo, tá quieta no canto dela. E geralmente já vem apontando lá, excluída, aqui não gosta de conversar. E às vezes tá passando por um problema tão grande e as pessoas estão ali, ó, apontando o dedo, né? A gente precisa entender que não é falta de vontade nem de compromisso. A pessoa sabe o que ela precisa fazer, mas naquele momento ela não está achando forças para poder fazer. Ela não tem a vontade. Essa parte do cérebro voltado para
para ganhos de recompensa, acaba sendo atingida. Então, a pessoa, ela quer. Perceba, a pessoa que tem a depressão, a gente diferenciar um pouquinho entre depressão e tristeza, a pessoa que está triste, se algo maravilhoso acontecer na frente dela, ela vai querer fazer. Quem tá triste sabe o motivo da sua tristeza. Verdade. É o crush que foi embora, é um término, enfim. É alguém que faleceu, quem sabe um processo de luto. A pessoa que tá com depressão, não. Ela não sabe. Ela dorme e acorda e a tristeza profunda, persistente, está ali com ela. E tem pessoas ainda que falam, nossa, mas você tem uma vida tão boa, você tem trabalho, você tem amigos, uma família que te ama, e por que você fica triste? A pessoa não sabe nem responder o porquê. Porque, de fato, quando ela vai olhar pra lógica da coisa, realmente ela tem motivos para estar feliz, porém ela não consegue estar feliz. E eu acho interessante a gente ressaltar também o fato de que quando a gente fala uma pessoa que está com um transtorno depressivo, a gente liga automaticamente aquela pessoa prostrada, que não consegue fazer mais nada da vida a não ser ficar isolada, chorando pelos cantos. A gente tem que entender que a depressão se apresenta em níveis. Tem um nível leve, onde a pessoa ela consegue socializar, consegue trabalhar, ela ainda pode sentir prazer em algumas coisas. Já no nível médio, ela começa a fazer as coisas mais por obrigação do que por prazer. Ela tá ali no nível de que a tristeza exacerbada, ela acaba querendo já tomar conta. Já no nível mais grave, é esse quadro que a gente geralmente vê, né? Que é a pessoa prostrada, que não consegue socializar, fica isolada, não quer tomar banho, não quer comer, enfim. Mais uma vez, diferenciando um pouco da tristeza e da depressão, só utilizando um exemplo, complementando com a fala da Vanessa, quando nós vamos num velório, percebam, a família da pessoa que faleceu, geralmente ela tá ali, tá triste, mas ela tá arrumada. Ou seja, a autoestima da pessoa não foi comprometida. Na depressão, não. A autoestima também é comprometida. Então, a pessoa não tem ânimo pra poder se arrumar. Claro que depende do grau da depressão. Então, até funções do dia a dia. Escovar os dentes, né? Pentear o cabelo. O conceito de si também é deturpado, o próprio conceito que a pessoa tem dela própria. Então ela se vê como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem atrativos, então não é uma pessoa que merece ter pessoas ao lado dela, porque ela não é uma pessoa que vai contribuir. Então o conceito dessa pessoa também vai ser danificado. Por isso que também há uma importância de ter uma rede de apoio ali, né, com ela, para que ela se sinta bem, para que mesmo ela sabendo que, mesmo ela não sentindo algo, aquelas pessoas, aquela rede esteja forte para entender a situação, porque muitas vezes alguns comentários acabam piorando a situação, né? E também respeitar, né? Porque às vezes as pessoas desvalorizam muito a dor dos outros. Isso é muito complicado, gente, porque assim, quando a pessoa está enfrentando algo, ninguém gosta de ficar triste, né? Ninguém gosta. E por que uma pessoa gostaria de estar em depressão? Simplesmente para chamar a atenção de alguém. Então é bom a gente ressaltar a importância do acompanhamento profissional e entender também que existe o outro lado, né? Em alguns casos, tem pessoas que não querem ajuda. E a gente sabe que isso existe de fato. Tem pessoas que têm resistência ao acompanhamento psicológico. O que é que pode ser feito? Começar numa rede de apoio, né? Como Nanda falou. Mostrar para aquela pessoa que existe sim um suporte maior. Também a gente, enquanto família ou amigo, o que seja, talvez colocar um vídeo ali no YouTube falando sobre o tema dentro de casa, para que aquela pessoa que está ali, que não suporta nem ouvir falar sobre a psicologia ou temas associados ou sobre a depressão, comece a ouvir assim por acaso, mas que não é por acaso assim. Uma estratégia muito boa é você colocar para que a pessoa vá ouvindo aos poucos e aquilo ir entrando no seu dia a dia ao ponto dela aceitar. Claro que não é da noite pro dia, né? É um processo. Uma outra coisa que Thaís falou, que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, mesmo quando, digamos que uma pessoa está querendo chamar atenção. Por que ela está querendo chamar atenção? O que está faltando? Porque ela precisa dessa atenção a mais. Tem um exemplo disso, que aconteceu recentemente, inclusive. Uma pessoa, ela queria o atendimento para a mãe dela. E aí, a mãe dessa pessoa ficou na resistência, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí, eu fui tentar entender o porquê que não queria, mas parece que veio um insight assim. Eu falei, você vai com sua mãe no dia? Aí a pessoa falou, não posso, vou estar trabalhando. E aí, num outro momento, ela disse, não, então eu vou tentar estar pelo menos. E a mãe aceitou tranquilamente. Então você vê que muitas vezes falta um suporte, né, emocional mesmo da família. E a mãe foi tranquilo, pronto, vai dar continuidade. E aí que tá o perigo. Esse não suporte familiar pode ser um entrave para o tratamento de alguém. Porque o suporte emocional, ele é muito importante para qualquer adesão a tratamento. Seja ele medicamentoso, psicoterápico. A família precisa estar presente. Essa pessoa
precisa ter uma rede de apoio para que possa ajudá-la nesses momentos. Você vê que às vezes até a gente, quando é mais novo, ou até adulto mesmo, o marido fala, você já tomou remédio, amor? Você já tomou remédio? A esposa ou o marido fala, ou então a mãe fala pro filho, você já tomou remédio? Que aquilo vai entrando, né? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo recentemente e é algo bem simples. Eu precisei fazer um exame oftalmológico e eles não me informaram que eu ia precisar dilatar a pupila, então eu fui sozinha. E o local era pouco próximo ao meu trabalho. Eu falei, não, eu vou fazer o exame e vou pro trabalho depois. E aí, chegou lá, precisou dilatar a pupila. Eu, gente, e agora? Como é que eu vou fazer pra ir pra casa? Aí a enfermeira, não, fica aqui um pouquinho, depois você vai. Fiquei. Só que aí eu falei, não vou ficar aqui esse tempo todo até passar. Vai, Vanessa, tentar pedir um Uber. Não consegui. Eu falei, eu vou, porque eu sei mais ou menos a direção e eu vou indo. Os carros passavam buzinando ao meu lado e eu ficava, gente, eu não consigo nem andar. Mexeu com o meu senso de conceito, de capacidade. Foi um momento apenas. Porém, naquele momento, imagine uma pessoa que está passando por um processo de transtorno depressivo que não é a escolha dela, que não é algo passageiro, como 2 horas depois eu tava conseguindo enxergar bem. Mas e essa pessoa que tá com um transtorno depressivo? Ela sabe que ela vai ter que conviver com isso, ela vai ter que encontrar ferramentas pra poder conviver com isso. Como é isso? Ou então, às vezes, ela nem sabe, né, que vai conseguir encontrar ferramentas. Às vezes a pessoa acha que vai morrer naquela condição ali depressiva e parece que o mundo acabou e que nada tem mais. Exatamente. Perfeito. Por isso é muito importante o suporte familiar. Pegando um pouco da fala da Vanessa, quando ela tava falando sobre por que essa pessoa quer chamar a atenção. O Freud, né, nós somos da linha TCC, mas falamos um pouco da psicanálise também. O Freud, ele fala isso, que todo excesso esconde uma falta. Qual é a falta que essa pessoa tá tentando demonstrar com esse excesso, quem sabe, para chamar a atenção de alguém? A gente precisa ouvir, acolher. Como a gente já falou em um outro podcast, não existe uma prevenção total para um transtorno, até porque é multifatorial. Mas só de você ter um suporte ali pode prevenir muita coisa. A gente acabou citando aqui vários exemplos, né? A gente sabe que tristeza e depressão não são as mesmas coisas. Mas, além da terapia, que é extremamente importante para esse tratamento, para essa prevenção, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Uma prevenção. Porque antes de uma pessoa entrar em depressão, ela teve outros sintomas. Ela apresentou algo que as pessoas não perceberam e nem ela mesma percebeu. Então, ela acabou se desencadeando uma depressão. Então, como proceder na prevenção da depressão hoje? Primeiro, a gente pode pensar em nutrir comportamentos de satisfação em comportamentos prazerosos. O que é isso? Leitura, ouvir músicas, ter um hobby, ter uma rotina, ter uma boa rede de apoio, tentar ter uma boa relação familiar. Quando não tem, ver uma pessoa que seja esse suporte, não uma pessoa que vá para o lugar da sua família, mas alguém que você confie, passe credibilidade para você e que você possa desabafar com ela, não guardar tudo para si, né? É importante a gente ter esse autocuidado com nós mesmos e, como a gente também já falou em um outro podcast, se autoconhecer, entender as nossas limitações. Eu acho muito importante. Quando, não só em questões de transtornos mentais, mas isso é uma dica pra vida. A gente compreender até onde a gente pode ir. Se cobrar menos, ser mais gentil consigo, expressar as emoções, né? Às vezes a gente guarda o que nós estamos sentindo. É algo que eu falo com meus pacientes, eu sempre passo essa técnica, é utilizar o que nós temos, criar um grupo no WhatsApp e se desabafar lá, tudo que precisa falar, mandar áudios, escrever cartas, quem sabe, enfim, no mundo tem pessoas que não têm acesso ao celular ainda, mas escrever cartas é importante, é uma forma de expressar nossas emoções. E também você poder colocar pra fora um pouco do que você que tá dentro dos seus pensamentos, né? Eu falo muito com os pacientes que quando a gente fica só no pensamento, toma uma proporção tão grande que quando a gente vai trazer pro real, não é nada daquilo. Então, quando a gente escreve, a gente lê, a gente entende de fato a dimensão que aquilo tem. Se é algo grande que a gente vai tomar um cuidado maior pra lidar com aquilo, ou não, é algo mais passageiro, é algo que vai ser de fácil demanda, enfim. É importante falar sobre isso também, que depressão não é mimimi, não é falta de Deus,
não é preguiça, não é falta de vontade, é uma doença. E qualquer pessoa que expressa uma fala referida à morte, nós precisamos ter atenção. Falas do tipo, você não vai mais me ver, estou sendo um peso para sua vida, gostaria de dormir e não acordar mais. Não existe ideação suicida em uma pessoa que não tenha um transtorno ou alguma condição mental. Toda pessoa que expressa uma ideação suicida, ela está passando por um sofrimento psíquico e nós precisamos dar atenção a isso. Por sinal, pesquisas apontam, se eu não estou enganada, que para cada suicídio cometido, houveram 20 tentativas não bem-sucedidas. Daniel falou sobre não se cobrar muito. Tem uma frase que eu levo pra mim, para os meus amigos, pra minha família. Se não conseguiu fazer hoje, amanhã é um novo dia. Amanhã dará tempo. E se não conseguir amanhã, tudo bem, você não é perfeito, mas você pode tentar de novo. É aquela questão, né? Você reconhecer os seus limites. Tem uma frase de Thomas Edison que eu gosto bastante. Thomas Edison foi o criador da lâmpada elétrica. E antes de ele conseguir ter êxito na atividade que ele tinha se proposto, ele tentou 99 vezes. E aí perguntaram a ele, mas por que você não desistiu no meio do caminho? Você errou 99 vezes. Ele falou, não, eu aprendi 99 formas de não fazer. E aprendi uma eu aprendi como fazer. Então é isso que eu também trago para os meus pacientes. Não deu hoje? Não tem problema. É uma forma que você sabe que não vai dar certo. Então tenta de uma outra forma. Até conseguir incansavelmente. Claro que a gente tem que separar persistência de teimosia. Quando a gente vê que não é pra gente, não adianta persistir em algo que não vai dar certo. Só contribuindo com uma frase, né? Já que todos trouxeram uma frase, vou trazer uma também que eu utilizo nas minhas sessões, que fala o seguinte, é um ditado tibetano. Fala o seguinte, se o problema pode ser resolvido, não tem por que se preocupar. E se o problema não pode ser resolvido, se preocupar não vai adiantar. Então, com solução, sem solução, a gente se preocupa em vão. Então, gente, esse foi mais um podcast PC Responde. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijos.